Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é uma pergunta, na verdade. Como os algoritmos estão minando a democracia? Você veja, né? Existem termos, né, que eles acabam invadindo o nosso cotidiano. É o caso de rede social, é o caso do próprio algoritmo que a gente citou aqui, que a gente não tem uma exata compreensão, uma compreensão técnica aprofundada, mas a gente tem uma intuição da capacidade dessas estruturas de influenciarem o debate público contemporâneo, não é? O problema é que esses sistemas, aparentemente, eles também vêm minando a democracia, minando os pilares do funcionamento da democracia e do chamado Estado de Direito, né? Isso em todas as direções do mundo. Para falar um pouquinho sobre esses riscos, eu estou aqui com a Luciana Bauer, ela é advogada, ex-juíza federal e doutora em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, que é a Univale, com dupla titulação pela Wilder University dos Estados Unidos. Eu gostaria, e muito importante, que eu já ia passando batido, mas que é muito importante, ela está lançando um livro chamado A Democracia Indiferente, lançado pela editora Cotter. Não é? Luciana, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e indo direto ao assunto, como os chamados algoritmos estão minando a democracia política? Ótima pergunta. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com o Marcelo. Vamos começar falando sobre capitalismo, né? O capitalismo desde o século passado, retrasado, como o Marx e o Engels traçaram ele teve muitas mudanças. E a última que se fala atualmente é que o capitalismo ele criou uma nova forma muito maior o próprio capitalismo em si, que se chama tecnofeudalismo. Por quê? Porque aquele modo inicial de conseguir capital, de fazer produtos, de contratar mão de obra, de pagar salários, hoje mudou para um capitalismo de plataforma. Hoje nós pedimos comida pelo Uber, pedimos transporte também por aplicativos como Uber, compramos nossas mercadorias na Amazon, usamos vários apps da Apple ou do Android. Então, como esse capitalismo, que é um capitalismo novo, usa esses algoritmos e como tudo isso pode ser muito danoso para a democracia. Então, o que acontece? Esse capitalismo antigo, ele ainda usava mão de obra das pessoas, ele ainda precisa de salário. E o que acontece com esse capitalismo que nós falamos, que é o tecnofeudalismo, que é um capitalismo avançado, em seu nível avançado? Ele prescinde, muitas vezes, de trabalho, porque você vai aderir ou não com o seu trabalho ou com o seu produto em uma plataforma que simplesmente vai cobrar um feudo que seria ali 10, 20% do valor daquela mercadoria ou daquele produto. E isso cria uma distorção em todo o mercado, porque eu não preciso mais de produtos novos, eu só preciso de uma grande plataforma e grandes algoritmos que vão selecionando quem vai vender, quem vai comprar, e principalmente quando nós falamos em termos de notícias, né? O que vai ser lido, o que vai ser notícia, o que vai ser trend, o que vai ser eleito. Então,
todos esses algoritmos, que são muito opacos de todas essas plataformas, eles foram moldados pelo marketing. Tudo isso é moldado para que tenha maior visualização possível, maior interação possível. Então, isso implica que nem sempre o conteúdo bom, o serviço bom é o que vai ser oferecido para as pessoas. Pode ser que seja um conteúdo de ódio ou um conteúdo de desinformação. Por quê? Porque essas plataformas também trabalham com marketing pago. E isso influenciou muito vários episódios há 10 anos atrás de manipulação de eleições. Nós temos a Cambridge Analytics, que foi criada justamente nesse segmento de marketing digital, porque ele via que eleições estavam muito polarizadas no mundo, como, por exemplo, o Brexit. E diante dessa polarização, essa empresa, e principalmente o seu criador, Bannon, que depois foi trabalhar na campanha de Trump, ele viu que as pessoas indecisas eram suscetíveis de mudar de opinião para um lado ou para outro, se fossem corretamente sensibilizadas pelo conteúdo que as plataformas ofereciam. Na época, principalmente conteúdos do Facebook, do Twitter e do nascente Instagram e YouTube também. Então, o que aconteceu? E depois foi apurado tanto por relatórios da ONU como relatórios da União Europeia. Essa empresa, ela minera dados, porque nós, no tecnofeudalismo, nós não temos mais o produto comum, já falamos sobre isso, né? Nós temos a mineração de dados, dados das pessoas, dados de tudo que eu faço na internet. Por exemplo, eu, Luciana Bauer, agora estou falando numa plataforma que provavelmente vai ser distribuída pelo YouTube. O YouTube vai decorticar tudo que eu estou falando e o que as pessoas vão falar sobre esse vídeo, se vai viralizar ou não, e todos esses dados, eles vão ser usados de forma gratuita, porque ninguém paga para mim isso. Nada disso é pago. Então, todas essas plataformas usam dados de forma gratuita para fazer muito dinheiro. Voltando lá a Cambridge Analytics, ela interferiu, conforme relatórios da União Europeia e da própria ONU, em várias eleições, começando pelo Brexit. Ela conseguiu, através da análise mesmo dos algoritmos e das interações com as pessoas, minerando dados, principalmente do Facebook. O Facebook abriu essa possibilidade para a Cambridge, e os dois atuaram de forma muito conjunta a usar esses dados para achar todas as pessoas que no Facebook estavam tendentes que não tinham ainda lado. Foi apostado nelas, os indecisos. Os indecisos são a grande aposta hoje nas eleições. E se fez uma propaganda massiva, disparos massivos para essas pessoas, porque ou através do IP, ou através das próprias contas dela, através dos próprios perfis de Instagram, de Facebook, todos os perfis, e deu que isso é manipulação eleitoral, porque quando eu faço esse tipo de propaganda, é uma propaganda eleitoral e eu tenho que declarar. O que aconteceu na sequência? Se usou a mesma tática para a primeira eleição de Donald Trump. Donald Trump, nem ele mesmo acreditava que ele iria ser o presidente dos Estados Unidos, porque ele sempre foi um azarão, para ele já estava bom concorrer. Quando Steve Bannon, que trabalhou na sua campanha, que foi o seu principal diretor de campanha, utilizou essa empresa
E tudo isso está descrito num livro muito interessante de uma ex-funcionária da Cambridge. Ela escreveu Algoritmos de Destruição em Massa. E depois foi usado na eleição de Jair Bolsonaro. E o interessante é que o Brasil foi o único país do mundo que sofreu esse tipo de ataque eleitoral, ataque por algoritmos, e não fez nenhuma comissão séria de inquérito ou nenhuma apuração séria, ou mesmo o MP ou o MPF atuaram de forma séria para ver o que aconteceu. Então, tudo isso é uma pequena amostra de como os algoritmos hoje interferem na vida humana e mais, interferem no trabalho, nas eleições. Hoje eu posso criar do nada um influenciador que eu pego para mudar ele para uma eleição. Isso tem acontecido em vários lugares do mundo, principalmente em eleições e candidatos de extrema direita. Por quê? Porque há todo um estudo que fala que o discurso de extrema direita e o discurso conservador de extrema direita, ele é altamente aderente em viralização nas plataformas sociais. Então, o que nós vivemos hoje, esse dilema, e por que eu coloquei o nome do meu livro Democracia Indiferente? Por quê? Porque nós já sabemos que isso ocorre, existem vários relatórios, existe mesmo quase um tratado que a ONU quer fazer para que se faça a regulação desses algoritmos. Existe a tentativa no nosso próprio Congresso e no Congresso americano de regulação disso, mas o lobby das plataformas é muito grande, porque elas têm muito dinheiro. Principalmente quando quebraram a subprime em 2008, quebrou, fazer aqui um parênteses, muito dinheiro foi injetado no mercado e esse dinheiro não foi usado propriamente para recuperar bancos, mas para comprar vários desses bancos compraram ações das empresas Big Techs. Então, elas se tornaram aí empresas bilionárias, seus donos bilionários, e elas continuam fazendo o mesmo modus operandi, que é altamente danoso para a democracia, que é a mineração de dados com opacidade do cidadão e essa mineração de dados para influir em eleições. Por isso que eu coloco o nome do meu livro Democracia Indiferente, porque sabemos já disso, os órgãos de Estado sabem disso, e nós agimos como se nada tivesse acontecendo, como se fosse mais alguma coisa normal, e não uma coisa muito danosa para a nossa democracia. Por que é danoso? Porque a vontade do eleitor, ou qualquer vontade, ela tem que ser livre, ela não pode ser influenciada por algoritmos, e principalmente por algoritmos que hoje utilizam a técnica mais preciosa, mais avançada de manipulação psicológica, principalmente o que a gente chama de Gestalt, que é trabalhar com mecanismos nas plataformas que te tragam dopamina no cérebro. Cada vez que eu ganho um like, cada vez que eu replico, cada vez que os meus amigos replicam material que é meu na internet, o meu cérebro, ele recebe uma gratificação. E todos os engenheiros de algoritmo trabalham hoje com esse sistema que é muito baseado em psicologia de retorno. Tanto que hoje já se fala em algoritmos de dissuasão. O que seriam os algoritmos de dissuasão? Eles vão além da mera gratificação. Eles são fabricados para que você seja convencido a comprar um eletrodoméstico ou a votar em determinado candidato. E isso tudo sem nós sabermos, porque quando nós aderimos a uma plataforma, nós não estamos entregando a nossa vontade, estamos ali
porque hoje é um meio de comunicação humano. Então, o grande dilema que eu creio da humanidade hoje é como regular esses algoritmos e como esses algoritmos têm influência nas eleições e em eleições cada vez mais polarizadas. Essa é a minha fala inicial. Luciana, me diga uma coisa, mas pelo que eu pude ler sobre o seu livro, né? Você tem uma abordagem também, digamos assim, mais ampla do problema, né? Você está entrando, inclusive, na discussão contemporânea do funcionamento da democracia, não é isso? Essa percepção eu acho muito interessante, né? Porque a democracia ela sofre, digamos assim, golpes de várias direções, não é? Não é só dessa direção, digamos assim, tecnológica, você não acha? Exatamente. Eu gosto muito da teoria de John Rawls e vários outros contratualistas, mas vamos pegar a teoria de justiça de John Rawls. Em uma sociedade, eu tenho várias tendências. Pegando próprios Estados Unidos, eu tenho conservative, eu tenho liberals, que não é particularmente aqui esquerda e direita, mas são tendências diferentes. Para o Estado é cada um por si, cada um faz o seu negócio, é o homem que faz a própria riqueza, e para outro, uma parte da riqueza do coletivo tem que ser distribuído principalmente entre as pessoas mais pobres, entre as crianças. Então, como é que Rawls coloca isso numa teoria da justiça? Ele fala que o pressuposto das liberdades individuais ele é absoluto, no sentido de que as liberdades são a base do Estado de Direito, e que esses bens sociais que coletivamente criamos, que o Estado cria, que nós aderimos a um Estado coletivamente, entregamos a nossa liberdade para o Estado. Por quê? Porque isso tem vantagens. E uma das vantagens é o quê? A distribuição de bens sociais. Por exemplo, distribuição de terras ou de cargos públicos. Essa distribuição, ela não deve ser feita só pelo mérito, ou só uma distribuição simples. Ela também tem que ser feita, segundo Rawls, respeitando as diferenças. Por quê? Porque se ao distribuir diferentemente eu tenho um ganho social, como por exemplo a paz pública, vou dar um exemplo: fornecer alimento para as escolas gratuitamente. Eu vou estar distribuindo um bem público de forma gratuita para crianças, criando uma diferença, né? Porque são crianças, por quê? Porque eu acho que as crianças elas têm que ser melhor alimentadas, porque lá na frente a sociedade vai ganhar com isso. Então, são linhas gerais, assim, do John Rawls. Mas ele fala o seguinte, que nós temos sociedades também plurais, com muitas correntes de pensamento. Uma acha que o aborto é necessário, outra acha que não. Mas como é que eu faço política? Eu faço através de acordos, através de razão pública, por meio de universidades, por meio de imprensa, por meio do parlamento. Tudo isso é razão pública. O Habermas já falaria que é esfera pública, mas é basicamente a mesma coisa. Nós falamos coisas diferentes para ter um denominador comum, que vai ser a racionalidade que vai se tornar lei, né? Eu fui juíza, sou hoje advogada, sou doutora em direito, porque eu gosto de ver como tudo isso, como toda essa política vai para a lei. E o que acontece quando esse discurso público, quando todas essas discussões começam a passar sempre pelo algoritmo? Eu tenho uma deturpação disso, porque os algoritmos eles são feitos para vender, eles são feitos para o marketing e eles são tendenciosos além de opacos. Um exemplo bem concreto. Hoje,
na política, se discute muito pouco política, se discute muitas vezes a lacração do que aconteceu na derrubada de uma medida provisória tal. Então, tudo é feito hoje, é muito triste isso, até gostaria de comentar mais isso, que o nosso Congresso, o Congresso brasileiro, às vezes derruba leis para fazer um vídeo e lacrar do que falar de uma forma racional, porque ele está derrubando aquela lei. Às vezes o deputado ou a deputada nem sabe o fundamento, e se soubesse, às vezes até concordaria com ele, mas hoje tudo é uma polarização extrema. Tem até um livro que se chama... do diretor da Quest, alguma coisa sobre o abismo, que fala dessa polarização política. Depois a gente coloca aqui na legenda para vocês. Mas tudo para falar que todas as eleições pelo mundo afora estão polarizadas. E a minha explicação qual é? De tanto nosso discurso passar pelo algoritmo, e o algoritmo ele quer a briga, não a paz, ele começa a segmentar isso em bolhas ideológicas. Isso é bem estudado pelo MIT, principalmente pelo professor Ethan, que eu cito no livro. Por quê? Porque ao contrário de antigamente, que a gente pegava uma revista, por exemplo, eu tô numa banca de revistas, eu pego coisas que eu vou gostar. Só que quando você escolhe ali no algoritmo o que você vai gostar, muitas vezes não vai vir o que você vai gostar, vai vir o que o algoritmo acha que você gosta, ou todos os preconceitos que o algoritmo tem sobre você, ou pior ainda, as manipulações que ele tem sobre você. Então, todo aquele discurso que é humano, que seria autêntico, ele começa a ficar tão deturpado que quando ele chega na sociedade, ele não é mais nem racional e nem mais suscetível de fazer a paz social através das leis, através da razão pública, que em última análise é o que a gente precisaria de um parlamento. Sim. A biografia do abismo, isso mesmo. É um livro muito interessante que estudou a última eleição presidencial e viu que não só a sociedade brasileira toda está segmentada e por que essa segmentação é tão patente. Então, esses pesquisadores do MIT falam que essa segmentação extrema é também fruto dos algoritmos nos quais a gente abandonou a nossa vida e sem muito questionamento. Sim, é verdade. E há também, né, outro vetor, né, de desconstrução da democracia, é o peso do poder econômico, né, que é cada vez maior, né? Aqui no Brasil a gente sente isso claramente, né? Você não acha? Exatamente. Não é à toa que se chamam as 7 magníficas as ações das Big Techs. Por quê? Porque elas estão também em um sistema de bolha. Porque se você vai ver o Facebook ou a Meta, eles não fazem nada. O que eles fazem para a humanidade? Eles são um meio de comunicação que possivelmente, se eu, brasileira, tivesse condições de fazer com outros informáticos, podia fazer por muito menos e de uma forma bem mais leal para o próprio usuário. Então, eles não têm nada. Agora eles estão aplicando inteligência artificial, que também não deu em nada. Eu não sei vocês, mas eu uso o ChatGPT até como pesquisadora. E ultimamente o ChatGPT está impossível de usar porque ele está delirando muito. Se antes ele estava com um pouco de delírio, hoje ele tira coisas horripilantes e coisas assim terríveis. Um dos problemas principais até que o ChatGPT tem é que você pode condicionar ele tanto quanto você condiciona às vezes o Google para fazer uma busca. Você pode colocar coisas preconceituosas às vezes sobre uma pessoa
e dizer que aquilo ali é verdade, dar alguma racionalidade para o seu discurso, e depois ele vai repetir para outro usuário. Isso é muito perigoso. Isso, a gente estava constatando isso, que eu e outra colega, nós fomos dar uma live e ela digitou o nome da pessoa, do influencer que ia comandar a live, e veio horrores ali, assim, sabe, de extrema direita, etc. Tudo conteúdo de desinformação que alguém plantou, possivelmente. E já na minha pesquisa não apareceu. Então você vê que a própria inteligência artificial, ela é facilmente manipulada por preconceitos e por poder econômico. E isso cria um problema, porque nós não temos economia real. Vamos ver a Apple. A Apple tem valor nominal em ações maior do que toda a economia da Europa. Daí você vai pensar se toda a economia de um continente vale realmente o valor de uma empresa que faz celulares. Então, temos tanta distorção, e essa distorção vem desse financeirismo exacerbado que tomou conta do mundo. Isso é bem descrito por vários economistas, como o Richard Wolff, o Varoufakis, que é o ex-ministro da Grécia, e também... Que é o autor, né, sem querer te cortar, o autor do termo que você ele fez utilizou um hoje, livro agora de tecnofeudalismo, mas eu vou dizer que eu gosto muito mais de um livro de um francês que fez há 10 anos atrás o mesmo livro, só que ele fez em francês. O nome é Tecnofeudalisme, La Nouvelle Barbarie. É a nova barbárie. Ele fez, é o Cédric Durand. Eu acho ele bem mais profundo até que este novo livro do ex-ministro de Economia da Grécia. Mas o que eu mais gosto para falar de financismo é um livro muito simples do Dalmor. O Dalmor, até no site dele, ele fala que hoje nós temos assim 120 empresas, 90 empresas no mundo que controlam mais de 80% do PIB mundial. Por quê? Porque são as ações são de grupos, são de holdings e vão parar em mega investidores. Então, por exemplo, a BlackRock é uma dessas e ela vai controlar quase tudo. Se nós vermos quem faz alimentos, tem até um post lá no Jusclima, né, que é o nosso coletivo climático, que fala assim: 12 empresas controlam toda a alimentação do mundo. E você vai fazer a rodinha, né? Você vê assim, Unilever, tem tantas empresas, e assim vai indo. Então, você tem alimentos industrializados que são repetitivos, e um mercado todo que faz alimento com agrotóxico, que vai te deixar doente, e depois vai te vender pela mesma Bayer, por exemplo, a medicação. Então, todo esse capitalismo, esse financismo, ele, nesse tecnofeudalismo, ele faz o movimento que eu chamo capitalismo de extinção, que, aliás, é o nome do meu novo livro. Por quê? Porque o capitalismo, ele já prescinde da vida humana. Eu falo muito da crise climática, e o que a gente vê com o capitalismo hoje? Ele está nem aí. A COP é para boi dormir, porque a COP não vai resolver o problema climático de ninguém, infelizmente, por melhor boa vontade que tem o nosso governo, ministra Marina. Por quê? Porque os países ricos não querem fazer financiamento climático para os países pobres, eles querem continuar usando a matriz de carbono, e é isso também que acontece com esses tecnocratas das Big Techs. Eles querem continuar usando os algoritmos para as pessoas brigarem em suas democracias, para apoiar fascistas e que se exploda a democracia. Por quê? Porque, principalmente aqui nos Estados Unidos, as elites já aceitaram que elas podem ser autocráticas. Elas não precisam mais da democracia, porque a democracia ela não está mais funcionando. Eu não consigo mais dar salário para toda a classe média,
porque eu não tenho mais fábricas, eu tenho só grandes plataformas que canibalizam ali o trabalho que ainda é feito honestamente por toda a gama humana que está sobrevivendo. Então é isso o capitalismo de extinção, é quando a estrutura capitalista ela já é tão voraz que ela vê que ela só se sustenta se ela continuar destruindo o planeta e a vida das pessoas de uma forma consistente. Ela já assume, o capitalismo já assume que o uso da vida humana e o descarte da vida humana e das futuras gerações de humanos e não humanos é a matéria-prima para o capitalismo. Certamente. Bom, Luciana, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, passou tão rápido, né? Foi tão bom que a gente nem sentiu. E eu queria, de novo, né, vou passar a palavra para você, para suas considerações finais, reafirmando, né, o interesse que o seu livro desperta, né? As questões, né, que você trouxe aqui hoje, né? A democracia é indiferente, né? Não devemos ser indiferentes à democracia, certamente. Exatamente, porque principalmente nós temos que. Por que eu falo democracia indiferente? Porque a democracia ainda é o grande instrumento para nós tentarmos, de uma forma plural, consertarmos o mundo, consertarmos o clima, os problemas ambientais e darmos democracias funcionais para as futuras gerações. É um ganho. Eu discuto no final soluções, né, para a democracia, e uma delas é a gente não ensina a democracia para as crianças, como os gregos ensinavam a paideia, que você vai manter a democracia grega, o herói de Ilíada, né? Ele é ensinado a ser herói para o bem da comunidade, para o bem daquela sociedade, para deixar adiante, né, todo o iluminismo, todos os ganhos filosóficos e sociais que a civilização grega trouxe. E a gente não, nas escolas, a gente não bate na estaca de como é importante o viver democrático. E depois a gente quer reclamar que as pessoas não têm mais amor à democracia se elas não aprendem desde cedo isso. Então, uma das soluções realmente passa por Paulo Freire, por nós passarmos por um aprendizado, uma paideia ecológica e democrática. Certamente. Muito obrigado, viu, Luciana? E já faço o convite para você voltar aqui depois para a gente continuar. A gente abriu várias caixas de diálogo, né? E seria interessante aprofundá-las. Tá bom? Tá certo. Então, Muito obrigada pelo convite. estamos chegando aqui ao final, como eu sempre faço, gostaria de agradecer aqui quem nos assistiu. Se gostou, peço que curta, e se curtiu, se inscreva. E quem se inscreveu, eu peço que chame os amigos para compartilhar nossos conteúdos aí para continuar essa, digamos assim, essa sequência de discussão dentro dos espaços que a gente tem. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Salve!